Mas então, gente, continuando, aí estava falando aí da transição entre uma economia sem moeda para uma economia com moeda. E como a gente já viu, foi a mudança ali de uma tribo indígena, uma economia indígena primitiva, onde as transações eram baseadas no compartilhamento, para uma economia onde as transações são baseadas na troca e no comércio. A moeda surgiu nessa transição de uma economia primitiva, entre aspas, para uma economia moderna, entre aspas. O exato momento e o local em que surgiu a moeda, isso é completamente indefinido. Ninguém tem conhecimento sobre isso, não há evidência sobre isso, né? Mas chamando a atenção de novo para a importância da moeda, a gente tem o quê? Que você tem mesmo índios supostamente primitivos, embora essa imagem aí não seja de um índio primitivo, é uma foto novamente, né? O índio tem equipamentos que ele não é capaz de produzir. Não porque ele não tenha capacidade física ou mental, mas sim porque não é normal de uma pessoa. Eu não sou capaz de produzir um computador, você é capaz de produzir um computador, uma tela, um processador? A imensa maioria das pessoas não é capaz de produzir. O índio, para ter acesso a certos objetos, produtos ou serviços que ele não é capaz de produzir, ele vai ter que receber de outros. Se ele receber de pessoas que são do seu entorno pessoal, ok, ele vai conseguir com base em companheirismo, camaradagem, respeito, admiração, consideração, mas, regra geral, para o mundo, uma economia gigantesca, o índio vai ter que receber coisas de pessoa que ele não conhece. Não só o índio, como qualquer pessoa. Para você ter acesso ao computador, esse computador foi feito por alguém que você fatalmente não conhece. Você conhece a pessoa que projetou o engenheiro que projetou o processador do seu computador? Você conhece o engenheiro que projetou o monitor que você está olhando? Ou o celular que você está olhando? Você conhece os operários da fábrica do computador, ou do celular, ou do carro? Você conhece o caminhoneiro que transportou as coisas que você tem? Você não conhece nada disso, nem tem que conhecer. Você só tem que ir na loja comprar. O próprio lojista você também não conhece. Você só vai entrar na loja, vai pegar o que você deseja, o produto ou o serviço, e vai dar algo em troca. Esse algo é uma moeda, né? Não vai ser trigo ou outra coisa, vai ser um abraço. Pode dar um abraço para ele. Quantos abraços você tem que dar em troca de um computador que custa R$4.000? Se fosse em abraço, quantos abraços seriam? Não tem cabimento pensar uma economia complexa funcionando dessa forma. Você pode receber um carro do seu pai, você dá um abraço de gratidão ao seu pai. Gratidão, com certeza. Mas essa relação vale entre você e seu pai. Não é entre um índio e um completo desconhecido, ou uma pessoa qualquer e um completo desconhecido. Como que esse índio fez para ter acesso a esse objeto que ele tem, esse computador? Ele deve ter produzido alguma coisa, vendeu em troca de algo, dinheiro, que ele utilizou para comprar o computador de quem tem computador para vender, né? E ele teve que conseguir uma certa quantidade de dinheiro. E isso vale para outras situações também. Você pode ter de novo a imagem de índios utilizando sandália, que claramente eles não caçaram essa sandália na selva, ou a bermuda também. Isso aí não estava a bermuda voando pelos céus e ele com arco e flecha abateu a bermuda. Aí ele está usando a bermuda, né, ali na imagem. Parece ridículo o que eu posso estar falando, mas o ridículo é desconsiderar que as pessoas desejam uma vida melhor, e a forma de obter uma vida melhor é ganhar eficiência, produtividade, e um aspecto desse ganho de eficiência e produtividade é a gente
manter relações com pessoas que vão muito além de nosso entorno pessoal, né? E outras situações aí que envolvem o índio e pessoas que esses índios não conhecem. Não precisa falar do índio, pode pensar em você. Tudo que você tem, ou quase tudo que você tem, foi feito por pessoas que você simplesmente nunca viu na vida. Você não sabe se é gente boa ou mal. A ligação entre você ou esse índio e a pessoa que produziu o que esse índio tem em mãos ou o que você tem em mãos, a ligação entre essas duas pessoas é a moeda que passou de uma mão a outra em troca do produto produzido, né? Tá certo? E com relação à moeda e a importância da moeda, que já falamos no tópico 1, estamos falando aqui de novo, a gente tem o quê? Que ao longo do tempo diversas moedas foram utilizadas. E aí voltando ao assunto, a observação que eu fiz no vídeo passado, né? Muitas pessoas negam ou tentam negar esse fato, mas querendo dizer que a moeda surgiu arbitrariamente na economia. Alguém chegou e mandou a economia usar moeda. Isso não existe, é um completo absurdo. E para a pessoa dar sustentação a esse absurdo, ela simplesmente nega a realidade. E a realidade é qual? Ao longo do tempo, em diferentes regiões, diversas mercadorias foram utilizadas como moeda. Coisas do tipo gado já foi usado como moeda, cereal, trigo já foi usado como moeda, sal já foi usado como moeda, penas já foram usadas como moeda. A questão de penas é bem interessante, né? A gente fala que pena foi usada como moeda, isso chega a ser, acho que a maior parte das pessoas imagino que é coisa de gente subdesenvolvida, né? Gente burra que não pensa, vai usar pena como moeda? A questão é que as penas que eram utilizadas como moeda, onde eram utilizadas como moedas, não eram penas como outra quaisquer, não era pena fácil de se conseguir, eram penas de animais difíceis de caçar, animais majestosos. Essa aí, se eu não me engano, eu tenho certeza que essa aí é a imagem do côndor americano, que é um animal em extinção que é protegido pelo governo americano. E na imagem ali à direita nós temos um pajé, não sei se é Apache, mas ele tem um cocar. Aquele cocar ali está cheio de pena, não é pena de um animal como outro qualquer, é de um animal majestoso, difícil de caçar e que as penas valem muito. Essas são as penas que já foram utilizadas como moeda, né? Não são aquelas peninhas que eu botei ali na imagem do meio. Aquelas peninhas ali são ridículas. As penas real é desse côndor aí. Muito difícil de obter. Outra coisa também, muitas pessoas acham que o uso de penas é ridículo porque elas pensam, eu vou pegar uma pena, eu vou falsificar uma pena, vou pegar uma pena de um bicho qualquer, vou pintar como se fosse de outra ave e vou sair trocando. Não, primeiro você pode pensar isso hoje em dia. Segundo, você vai pensar isso hoje em dia porque talvez hoje em dia seja fácil falsificar a pena de uma ave, mas há muitos séculos atrás não era nada fácil falsificar a pena de um côndor. Se bate o olho na pena do côndor, isso sem falar que um côndor tem várias penas. Uma pena certamente deve valer mais do que a outra. A pena maior vale mais do que a menor? Aí eu já não sei, né? Deve ter penas ali que tem maior quantidade e outras que tem menor quantidade. As que tem menor quantidade possivelmente, não sei, estou imaginando que agora, mas possivelmente valem mais do que as penas que são em maior quantidade, né? Penas de um côndor velho vale mais do que as penas de um côndor novo, de um filhotinho. Não sei, mas de qualquer forma, só estou dizendo, ao longo do tempo já foi utilizado penas como moeda. Além do que, quando os europeus chegaram aqui no continente americano, no caso os espanhóis, eles entraram em contato com os incas e na época do descobrimento da América, os incas utilizavam milho e cacau como moeda. Essa questão do milho e cacau é bem interessante. Por quê? Porque as pessoas que negam que a moeda surgiu espontaneamente da economia, é fascinante, é incrível isso.
É o que eu falei, elas querem negar a realidade a todo e qualquer custo. Então, por exemplo, é possível encontrar textos por aí onde tem gente que afirma que os incas não possuíam moeda. Não havia moeda no Império Inca. Então eles utilizavam milho e cacau como se fosse moeda. Só que isso não tem o menor cabimento. Se eles utilizavam milho e cacau como se fosse moeda, então milho e cacau era moeda. O cara, para dizer que não, a pessoa, o ser, né, não sei nem se é ser humano, para ele negar a existência de moeda no Império Inca, dizendo que no Império Inca se utilizava milho e cacau como sendo moeda, e daí ele concluir que não havia moeda, é daí que você percebe a lógica das pessoas que negam que a moeda surgiu espontaneamente na economia e as primeiras moedas foram mercadorias, eram mercadorias moedas que, além de terem sua utilidade, elas passaram a ser utilizadas como moeda, tá certo? Mas enfim, para não se delongar muito, a gente tem não alongar muito o vídeo, a gente tem o quê? Que uma mercadoria, diversas mercadorias ao longo do tempo foram utilizadas como moeda, e diferentes mercadorias têm diferentes características. E uma boa mercadoria para ser utilizada como moeda, ela tinha que ter certas características. Ao longo do tempo, foi o que eu falei, diversas mercadorias foram utilizadas. Umas mercadorias tinham mais de uma característica do que outras, mas quase nenhuma mercadoria tinha todas as características necessárias para se tornarem moeda. E é por isso mesmo também que ao longo do tempo diversas mercadorias foram sendo utilizadas. Quando uma mercadoria deixava de ter, ficava em falta com certas características, ela passava a ser trocada por outra mercadoria, deixava de ser usada como moeda e outra mercadoria passava a ser usada como moeda. Mas enfim, quais são as características? Nós temos a primeira característica, é a aceitabilidade. Então uma mercadoria, para ter sido utilizada como moeda, ela tinha que ser amplamente aceita. Não precisava ser aceita por 100% da população ou do mercado, mas ela precisava ser aceita por um grupo grande da população, de tal forma que, por isso mesmo, espontaneamente, essas mercadorias que já eram amplamente aceitas e negociadas, compradas e vendidas, trocadas, ela já tem uma forte tendência a ser utilizada como moeda. É a característica número 1. Por ser uma mercadoria muito utilizada, o sal que eu falei, em diversas regiões do mundo, sal foi utilizado como moeda. No mundo inteiro sempre se usou sal. O ser humano sempre correu atrás de sal, né? Entre outras mercadorias, mas sal chama atenção. Mas então, uma mercadoria para ser utilizada como moeda, ela tem que ser amplamente aceita. Não precisa ser aceita por todo mundo, mas por grande parte. A economia passa a utilizar essa mercadoria como moeda justamente porque se sabe, mesmo que você não queira essa mercadoria, você já sabe que facilmente você passa adiante. Facilmente. Outra pessoa que também não queira essa mercadoria, ela se dispõe a trocar o que ela tem por essa mercadoria muito aceita, porque ela também sabe que essa mercadoria por ser muito aceita, é fácil passar adiante. Então, essas mercadorias que são muito aceitas têm tudo para virar moeda, mas tem outras características. Essa é a número 1. Tem outras características, que são quais? A segunda característica seria a indestrutibilidade. É um nome meio exagerado, né? Qualquer mercadoria, mais cedo ou mais tarde, vai se destruir, vai apodrecer, vai quebrar, vai perder suas características originais. Mas a indestrutibilidade diz respeito à capacidade que uma mercadoria tem de manter as suas características físicas e químicas inalteradas pelo prazo mais longo possível. Quanto mais longo, melhor. Mas não quer dizer que ela não vai se destruir de um dia para o outro. Isso é que é a indestrutibilidade.
de um dia para o outro, de uma semana para outra, ela se mantém as suas características físicas e químicas. É isso que significa indestrutibilidade. Então, por exemplo, também peixes foram utilizados como moeda, mas claramente, por conta da destrutibilidade rápida e fácil dos peixes, eles não são uma boa moeda. Então, região de pescador pode usar, regiões de pesca usavam moeda, mas em outras regiões não eram muito aceita, tá? E aí, para representar a indestrutibilidade, eu botei a foto aí do Pablo Vittar, né? Por quê? Porque eu busquei uma imagem para representar a indestrutibilidade ou a destrutibilidade, e a imagem que veio foi do Pablo Vittar, que ele tem uma música chamada Destrutível, né? E aí, sei lá, botei a imagem dele para representar a indestrutibilidade, porque ele tem uma música com esse nome, mais ou menos. É destrutível ou indestruível, destruível, não sei qual é a música, não ouvi a música, só vi a imagem. Eu acho que fica engraçado botar a imagem dele para representar a indestrutibilidade, né? Porque a imagem dele é engraçada, não sou homofóbico, só porque ele tem uma música com um nome que é referente a esse assunto, tá? Então, essa é a segunda característica. Uma terceira característica seria a homogeneidade. O que significa homogeneidade? É que a mercadoria, para ser utilizada como moeda, as diferentes unidades dessa mercadoria têm que ser o mais parecidos entre si. Então, seria homogeneidade. Uma unidade dessa mercadoria é muito parecida com outra unidade dessa mercadoria. Não precisa ser idêntico, mas tem que ser muito parecido. Quanto mais parecido, melhor. E aí eu botei a imagem ali dos soldados lá do Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? Parece tudo parecidinho entre si, né? Então representa homogeneidade. Uma terceira característica. A quarta característica, para que uma mercadoria possa ser utilizada como moeda, seria a divisibilidade, ou a possibilidade de você dividir a sua mercadoria em frações, em pequenos pedacinhos, de tal forma que você possa realizar pequenos pagamentos, ou você também possa juntar em grandes quantidades, de tal forma que você possa realizar grandes pagamentos, tá? Então a divisibilidade é uma característica importante. Outra seria a transportabilidade. Outra característica importante para uma mercadoria ser utilizada como moeda seria a transportabilidade ou transferibilidade. Então tem que ser fácil você trocar uma mercadoria para outra. Ela tem que passar facilmente de mãos em mãos. Se você tiver algo que é difícil de transferir de uma mão para outra, então essa mercadoria não é boa para ser utilizada como moeda, né? Então, por exemplo, terra, fazenda, imóvel nunca foi utilizado como moeda. Não existe hectares de terra sendo utilizados como moeda ou referência para ser moeda, né? Justamente porque a transferibilidade não é homogêneo, a destrutibilidade é boa, a divisibilidade é boa, mas em termos de transferibilidade, ao contrário que pareça, foi o que eu falei, é passar de mão em mão, literalmente. É você pegar com as suas mãos, botar no bolso e ir embora. Terra, você não tem como fazer isso. Você rapidamente pode pensar, não, vou transferir a propriedade. Ok, o título de propriedade você pode transferir, só que a terra fica parada no mesmo canto. Se você quiser ir embora, você não tem como levar sua fazenda com você. E a transferibilidade ou transportabilidade tem a ver com isso. Você tem que ser capaz de sair correndo com a moeda no bolso. Com terra você não consegue fazer isso. Mas enfim, essas são as 5 características que uma mercadoria tem que ter para ser utilizada como moeda. E aí foi o que eu falei, diferentes mercadorias foram utilizadas porque uma mercadoria tinha mais de uma característica e menos de outra, né? E ao longo do tempo foi diversas diferentes regiões utilizando diversas diferentes mercadorias, justamente porque uma mercadoria falhava com uma característica ou outra, tá certo? Mas aí continua o próximo vídeo então. Valeu, tchau!